Havendo quórum regimental, declaro aberta a 27ª reunião ordinária da segunda sessão legislativa da 19ª legislatura da Comissão de Urbanismo, Obras, Serviços Públicos e Meio Ambiente. Gostaria de saudar aqui os vereadores, membros desta comissão, que dão quórum para a realização da mesma, vereador Adilson Girardi, vereador William Tonesi. Também gostaria de saudar aqui os nossos técnicos, os nossos secretários, também a equipe da TV Câmara e todos os profissionais desta casa que tornam possível a realização de mais uma sessão da Comissão de Urbanismo. Gostaria de solicitar aqui ao vereador William Tonesi que faça a leitura da correspondência recebida. Boa tarde, vereador Diego. Boa tarde, vereador Adilson. Boa tarde, secretário Jorge. Boa tarde aos diretores Camilo, né, e também daqui o outro diretor da Companhia d'Água Joinville. Boa tarde, Guilherme, também do Detrans, nossos técnicos, Júlio, Marlon. Leitura, então, da correspondência. Assessoria aqui da CDL Joinville. Infelizmente, o presidente José Manuel não poderá comparecer à reunião sobre o projeto de lei ordinária número 110 de 2022. Atenciosamente, Poliana Santos. Está lido. Obrigado, vereador William. Distribuição das proposições aos relatores. Projeto de lei complementar número 34/2022 do Poder Executivo institui o Código Municipal do Empreendedor, estabelece normas de incentivo à livre iniciativa e ao livre exercício da atividade econômica, urbana e rural e dispõe sobre a atuação do município como agente normativo e regulador e dá outras providências. Relator, vereador William. Projeto de lei ordinária número 114/2019, de autoria do vereador Cláudio Aragão, corrige a denominação de logrador e dá outras providências. Relator designado, vereador William. Projeto de lei ordinária número 111/2022, de autoria do pastor Ascendino Batista, denomina servidão Olívio Prusek, para fins exclusivamente postais no bairro Zona Industrial Norte de Joinville. Relator designado, me autodesigno para essa relatoria. Projeto de lei ordinária número 116/2022, de autoria do pastor Ascendino Batista, denomina servidão Amantino de Oliveira, no bairro Aventureira, no município de Joinville. Me autodesigno para essa relatoria. Projeto de lei ordinária número 166/2022, de autoria do Poder Executivo, autoriza a Companhia Águas de Joinville a contratar a operação de crédito junto ao Banco Interamericano e de Desenvolvimento, BID, e o Poder Executivo Municipal oferecer contra-garantia a garantia da União e garantia ao Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID, relativas à operação de crédito a ser realizado pela Companhia Águas de Joinville junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID, para o Programa de Saneamento Básico Sustentável de Joinville e da outras providências. Relator designado, vereador Adilson. Projeto de lei ordinária número 167/2022, de autoria do vereador Érico Vinícius, denomina Centro de Educação Infantil Professora Zelândia Tomasi Bratti, o Centro de Educação Infantil localizado na rua Papa João 23, número 1623, no bairro Iririú, neste município. Relator designado, vereador Adilson Girardi. Leitura, discussão e votação das proposições. Item 1 da nossa pauta, projeto de lei complementar número 33/2022 do Poder Executivo, que altera a lei complementar número 380 de 31 de julho de 2012 e dá outras providências. Relator designado, vereador Adilson, com a palavra. Senhor presidente, o parecer é pela aprovação do projeto. Em discussão, parecer favorável do relator. Eu peço vistas do projeto, presidente. Muito bem, então, devido ao pedido de vistas do vereador William Tonesi, então está retirado de pauta aqui a continuação da votação deste projeto. Também retiro de pauta aqui o projeto de lei ordinária número 8/2022 do vereador Adilson, denominação de via pública, porque o relator, o vereador Sidney, ainda se encontra ausente. Item 3, projeto de lei ordinária número 133/2022, de autoria do vereador Adilson Girardi, denomina servidão Beatriz de Oliveira, no bairro Costa e Silva. O relator, vereador Diego Machado. O nosso parecer é pela aprovação deste projeto, do projeto de lei ordinária número 133/2022, repito que é para denominação de via. Em discussão, parecer favorável.
Não havendo em votação, os contrários se manifestem. Está aprovado. Muito bem, nós temos duas discussões na nossa pauta de hoje. Nós temos a discussão acerca do projeto de lei ordinária número 199/2021. Esse projeto é um projeto de autoria do vereador Nado, que dispõe sobre a manutenção asfáltica e pintura de vias públicas. Esse projeto, antes de comentar sobre o projeto, gostaria aqui de anunciar os convidados, né? Só peço aqui à nossa equipe que identifique quem está representando cada uma das secretarias aqui. Nós temos a Companhia Águas de Joinville, nós temos o CEINFRA e nós temos aqui o DETRANS. Então, quero solicitar aqui a nossa assessoria, a nossa equipe, que possa identificar quem são os responsáveis aqui de cada secretaria que está aqui hoje representada. Secretário Jorge, representando aqui a Secretaria de Infraestrutura. O Guilherme está aqui representando o DETRANS. O Alisson e o Camilo representando a Companhia Águas de Joinville, correto? Muito bem. Queria também pedir ao vereador Nado que pudesse tomar assento aqui na mesa, inclusive ele que é autor deste projeto. Eu lembro, o nosso técnico aqui, o Júlio, né, pediu a palavra para fazer uma apresentação, ele montou uma breve apresentação em relação a esse projeto. Antes de passar aqui a palavra ao Alisson, eu lembro que esse projeto aqui é de autoria do vereador Nado, ele está nesta comissão sob a relatoria do vereador Adilson Girardi. Esse projeto estava pautado na semana passada para ser votado, mas a pedido do relator, do vereador Adilson, nós retiramos de pauta para que fosse realizada a discussão na tarde de hoje. Tá? Muito bem, então peço ao Júlio, então, que é o nosso técnico, que possa tomar a tribuna e fazer a sua manifestação e a sua apresentação acerca desse projeto de lei. E depois eu passo a palavra ao vereador Nado, que é o autor, para as considerações. Depois nós vamos ouvir o executivo sobre o impacto que isso pode provocar nas secretarias que aqui estão representadas. Júlio. Bem, boa tarde a todos os vereadores, né? Boa tarde a todos os membros do Executivo, ao secretário Jorge, ao DETRANS e Águas de Joinville. Então, né, como o vereador Diego já comentou, chegou essa comissão técnica, esse projeto 199/2021, de autoria do vereador Nado. Então, nós resolvemos aqui, a parte técnica da Câmara de Vereadores, trazer uma apresentação um pouco mais resumida do projeto, mas muito mais ilustrativa, para que nós possamos entender e debater esse projeto de forma a melhorar e a possibilitar a execução e as intenções do vereador com relação ao tema. Muito bem. Então, o projeto, inicialmente, ele visa estabelecer horários com relação à manutenção de calçamento e a pinturas de vias públicas, de forma a estabelecer, então, três sub-rotinas nesses horários, né? Então, ele divide aos sábados, de forma a se possibilitar essas obras, né? Então, onde eu coloquei no cronograma em vermelhinho, então ficaria das 0 até às 6 da manhã, no domingo o dia todo, e nos dias úteis, então, as obras passariam a ser executadas das 0 até as 23 horas. Então, ele estabeleceu essas três ranges de possibilidades, né, de manutenção de calçamento e pintura. Na sequência, o projeto ele traz ali algumas diretrizes que nós podemos estabelecer como se fossem algumas definições, segundo a intenção do vereador. Então, ele traz, né, o que seria uma obra de calçamento, né, de manutenção de calçamento. Seria justamente a pavimentação ou repavimentação asfáltica, né, que ocorre em função da erosão ou intempéries ambientais, ou até em função da instalação de algum serviço de luz, telefonia, enfim. Então, seria esse primeiro conceito, e o projeto traz um segundo conceito, que seria um conceito já mais básico, né, fácil de se entender, que é a questão de pintura de vias públicas, que seria a questão de demarcação de sinalização nas vias, com ciclovias, ou ciclofaixas, ou faixa de pedestres, entre outros, né. O projeto, ele tem aqui, ele trouxe, à época, a gente teve uma dificuldade até em conversa com o vereador Nado, justamente de delimitar essas áreas, principalmente aqui no mapa da esquerda. Então, ele delimita as faixas viárias, né, que a intenção do vereador era, inicialmente, definir que essas obras tivessem um horário específico
nas vias hierarquicamente, com mais forças hierárquicas no município, né? Mas como nós ainda que não temos implementado realmente o sistema viário, que ainda se encontra talvez na CEPUD, em fase de estudos e até avaliação, o que nós conseguimos encontrar aqui de mais próximo seria a questão das faixas viárias e também nas principais vias da área central, né? Então, seriam as principais vias aqui, eu interpretei como área central o próprio bairro centro, né? O projeto traz exceções, ou seja, em obras de urgência ou emergência, tão como algum estudo específico que a Secretaria de Infraestrutura tem que fazer para que não seja efetuado naqueles 3 períodos inicialmente apresentados. Então, ele dá essa flexibilidade. Então, para quase finalizar, né, então, alguns temas além dos já apresentados para se debater, seria a própria questão dos decibéis, que às vezes as obras de pavimentação e repavimentação asfáltica podem ocasionar, uma vez que a questão de ruídos, elas são tratadas tanto pelo Código de Posturas, pela Lei Complementar 84, como pela NBR, né, 10.151, 10.152, elas vivem em revisão, mas o que a gente entende dos ruídos, via de regra, é que esses ruídos eles são associados ao zoneamento e eles também são associados ao período do dia, né, dia ou noite. Então, via de regra, independente do zoneamento, os ruídos, eles acabam formando um gráfico como se fosse quase uma curva normal na estatística, né? Então, existe uma parte menor nas extremidades e, ao longo do dia, você tem um patamar mais superior, né? Então, isso ficaria realmente de se discutir em função da pavimentação à noite, por alterar esse tipo de característica de curva de ruídos que se deseja, até por questão de sossego, né? E o penúltimo ponto para se discutir, já não tão assim mais técnico, seria a possibilidade, né, de justamente a utilização de pintura asfáltica, né, no período noturno, uma vez que a gente, hoje, eu não tenho conhecimento aqui de qual que é o tipo de pintura asfáltica que se usa em Joinville, né, mas a gente sabe que a pintura asfáltica, ela depende do clima, depende da conservação do asfalto, depende da abrasão, da erosão, enfim. E dependendo desse tipo de asfalto, a gente tem um tipo de pintura, se ela é termoplástica, se ela é de acrílico, se ela é com solvente ou com água, né? Então, via de regra, essas pinturas, de certa forma, elas têm um bom secamento e até poderiam ser realmente aplicadas à noite, né? Então, aqui, a proposta da reunião, tudo isso apresentado, seria justamente trazer uma forma de equilíbrio e de se equalizar, então, todo esse desejo do vereador Nado, que, pelo que eu entendi, é justamente a questão de obras em principais vias do município, muitas vezes que elas podem causar, ainda que momentaneamente, algum transtorno no trânsito e fluxo de veículos, né? E a própria questão operacional, tanto da CEINFRA quanto da Águas de Joinville e do DETRANS, com relação aos custos, à segurança, né, e toda essa rotina que vocês apresentam lá, né. Então, aqui termino, né, seriam os convidados o vereador Nado e todos os representantes. Então, basicamente, o projeto é esse. Muito obrigado. Muito bem, obrigado, Júlio. Vereador Nado, né, se pudesse usar a tribuna, eu, inclusive, convidei o vereador Nado para ir até o nosso gabinete antes de pautar esse projeto na semana passada, porque nós tínhamos também dúvidas em relação a isso. A nossa primeira preocupação, né, antes mesmo de entender mais a fundo esse projeto de lei, era principalmente o impacto que isso poderia causar em alguns bairros, principalmente residenciais, né, onde a gente sabe que essa manutenção, principalmente no que diz respeito à manutenção de asfalto, causa muitos ruídos, né, e você fazer essa manutenção no período noturno, principalmente em bairros predominantemente residenciais, causaria um transtorno. A gente acredita que a própria comunidade poderia se manifestar contrário a isso. E aí nós tivemos o cuidado de conversar com o vereador Nado, entender melhor o projeto, e acredito que o que ele nos explicou também vai explicar a todos aqui. Seja bem-vindo, vereador, fique à vontade para fazer a defesa do projeto. Boa tarde, vereador Diego, presidente da Comissão de Urbanismo. Boa tarde, vereador Dilson, William. Cumprimentando aqui o secretário Jorge, saúde a todos que aqui se encontram. Primeiramente, o nosso projeto, ele simplesmente foi uma sementinha que o Nado e o seu gabinete plantou. Ela passou por vamos supor, por uma enquete pública, onde o povo
não suporta mais viver numa cidade com trânsito caótico e com obras durante o dia para, português claro, infernizar um pouquinho mais sua vida. Então, através dessa enquete, constatamos que havia necessidade de fazer algo. E, através desse algo, chegamos a esse projeto, que para muitos pode ser pouco, mas para a população joinvilense, que usa o carro para se locomover, que usa o carro para se locomover, para trabalhar, vai fazer uma grande diferença. Alguns podem perguntar, mas vai dar uma grande diferença no impacto financeiro? Não vai dar. Nós tivemos, vereador Diego, conversamos com a ex-secretária de Florianópolis, onde já existe esse tipo de obra, a Catrina, e aumentou em 3% apenas. Em compensação, as obras saíram muito mais rápidas. Obras que levavam 10 dias, passaram a se levar 5, 7, dependendo da dimensão e do tipo da obra. E assim, essa obra, esse projeto visa trabalhos em áreas, em ruas preferenciais. E ruas preferenciais, praticamente hoje, não há residências. Até eu concordo, vereador Adilson, respeitarmos os decibéis noturnos, porque esse é o grande entrave do projeto. Vai fazer barulho ou não vai fazer? Mas o que acontece, vereador Érico? O caminhão do lixo, por exemplo, quando à noite ele liga para compactar na frente da casa das pessoas, alguém já mediu o nível de decibéis? Não. Reclamam? Não. Por quê? Porque passa rápido. A não ser uma obra que vai ficar martelando uma semana, 15 dias na frente da casa do indivíduo, aí sim ele vai reclamar. Como ele vai reclamar, vereador William? Quando aquela obra que se inicia-se hoje, se poderia fazer numa semana, vai ficar interrompendo o trânsito por 20 dias. Aí sim o povo reclama. Mas vão reclamar para quem? Para nós, vereadores. Nós sim que somos o para-choque, que os vereadores não fazem nada, que não fiscalizam, a prefeitura é incompetente, e assim por diante. Então, sim, senhores, eu vejo que o nosso projeto, ele faz se valer, é um projeto interessante, principalmente, volto a falar, para aqueles que utilizam das estradas, não para aquele que tem um trabalho que fique sentado hoje, entra para trabalhar e só sai à noite. Então, assim, para quem utiliza as estradas para trabalhar e para se locomover, é muito importante que a gente aprove esse projeto. Por isso, vereador Adilson, é importante o seu sim, né? É importante o seu sim, porque vai fazer uma grande diferença para a nossa comunidade. Tá bom? Obrigado, vereador Diego. Obrigado, vereador Nado. Vou passar, então, a palavra aqui ao executivo aqui representado por 3 secretarias, né? Aliás, 2 secretarias mais a Companhia de Águas, né? Para entender qual é o impacto que isso pode causar, tanto financeiro quanto de logística dentro, e qual que é o entendimento do executivo em relação a esses projetos, né? Começo pela Secretaria de Infraestrutura, aqui representada pelo secretário Jorge. Fique à vontade. Quero também aqui saudar o vereador Érico, líder do governo, também aqui presente na Comissão de Urbanismo. Seja bem-vindo. Secretário. Boa tarde a todos. Boa tarde, presidente Diego, vereador William, vereador Sidney, vereador Nado, vereador Adilson. Presidente, o que eu queria colocar é bem objetivo. Em primeiro lugar, a Secretaria de Infraestrutura já vem praticando esse tipo de atitude, trabalhando exatamente fora do horário comercial para evitar que se tenha grande transtorno. Então, em primeiro lugar, eu queria deixar claro que, do ponto de vista da CEINFRA, o que está sendo proposto, a maior parte já está sendo executada. E eu queria colocar um ponto de vista que eu acho que é bastante importante. A partir do momento que se cria algo que determine a execução num determinado período, você começa a engessar e a criar situações em que, em determinado momento, você não possa usar. Hoje, a gente já está praticando nos nossos contratos, nos novos contratos, a obrigatoriedade de se trabalhar no horário noturno, final de semana, sábado, domingo e feriado. Quero lembrar que a própria reforma que passou recentemente pela Casa
permite à CEINFRA a montagem de uma estrutura de fiscalização para que possam ser fiscalizadas as obras noturnas. Vereador Nado, o que eu coloco para a sua avaliação? Eu acho que a cobrança, através da população, demonstra que o setor público não está cumprindo o que a população deseja. Então, eu não vejo a necessidade da lei, a necessidade dessa cobrança, porque a própria pressão da comunidade, ao ter engarrafamento, ao ter problemas, fruto de um erro de planejamento, vai acontecer. A nossa preocupação é com relação a criar uma lei e essa lei poder gerar acréscimo de custo. Hoje, nós fazemos negociações no sentido de incluir serviço noturno, sábado, domingo, feriados, sem nenhum tipo de acréscimo, que faz parte da conversa com eles, questão de produtividade, etc, etc. O receio é de que, a partir do momento em que se tenha a lei, as empresas começam a se basear em cima dessa lei e dizem o seguinte: eu vou fazer um adicional porque estão sendo obrigados em função da lei. Eu pediria ao vereador que reavaliasse. Acho que as coisas nesse governo estão sendo conduzidas de forma correta para prejudicar o mínimo possível a população. Talvez o exemplo mais recente esteja no própria intervenção que foi feita em frente à prefeitura. Tá? Em menos de 10 dias a obra foi executada, com o seguinte detalhe: ela não foi feita anteriormente porque nós não tínhamos autorização da Justiça. E a partir do momento que teve autorização da Justiça, a preocupação foi liberar o mais rápido possível. Então, o ponto de vista da CEINFRA é de que hoje já se pratica isso. E o que a lei pode gerar para o município é um acréscimo de custos que nos preocupe. Muito obrigado. Obrigado, secretário Jorge. Quero saudar também o vereador Sidney Isabel, membro desta comissão, já presente também. Gostaria de ouvir, então, o DETRANS, né, aqui, na verdade, o CEPROT, né, Secretaria de Proteção, que está aqui representado pelo Guilherme, em relação ao mesmo assunto, ao mesmo tema. Seja bem-vindo, Guilherme. Boa tarde, vereador Diego. Cumprimentando o senhor, cumprimento os demais vereadores da mesa. Como o secretário Jorge mencionou, né, a CEPROT e o DETRANS, hoje eles já estão fazendo esses serviços prioritariamente no período noturno. Os nossos contratos, inclusive, né, que a gente vem contratando as empresas de sinalização que são terceirizadas, já está lá vinculado que vias de grande fluxo deverão ser sinalizadas no período noturno. As exceções são autorizadas por nós. E por que são autorizadas em alguns pontos? A nossa produtividade em relação à sinalização viária ela é muito comprometida aqui em Joinville. As próprias empresas de sinalização, quando a gente procura eles não têm um interesse muito grande em vir para Joinville. O nosso índice pluviométrico ele é muito grande. Eu peguei alguns dados lá com a Defesa Civil, que fica lá vinculada com a CEPROT também, até o dia 21/7, eu peguei os dados. Até o dia 21/7 decorreram aí 202 dias. Desses 202 dias, a gente teve 97 dias com chuva. Então, metade dos dias do ano foram com chuva. Alguma precipitação, né? Eu excluí o período noturno, né? Eu tirei esse período ali, coloquei das 9 da manhã até as 16 horas, que basicamente é esse período do dia que a gente consegue fazer a sinalização com mais tranquilidade, e a gente passa a ter apenas 54 dias com precipitação. Né? Ou seja, dos 200 dias a gente consegue trabalhar 150. Se eu trabalhar só no período noturno, eu passo a trabalhar 90 só. Né? Então, cai bastante a nossa produtividade. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é que a gente tem investido bastante numa sinalização de maior qualidade lá no DETRANS. Historicamente, Joinville utilizava só a pintura acrílica, né, a tinta acrílica. Ela tem uma durabilidade de, vamos lá, para uma rua com fluxo um pouco mais baixo, 1 ano e meio, 2, até 3 com fluxo bem baixo. Uma via com fluxo alto, que são justamente os eixos viários e a região central, uma tinta dessa qualidade ela vai durar menos de 1 ano, sem dúvida. Então, a gente tem investido numa qualidade melhor, que é o termoplástico. O termoplástico ela é bem delicada em relação à condição climática.
né? A gente tem que chegar num ponto de orvalho e uma umidade que permita a gente colocar, né, essa tinta, ela cai no asfalto a 180 graus de temperatura. Se não tiver a umidade correta e o ponto de orvalho correto, ela começa a soltar inteira, né? E justamente é o ponto onde esse projeto de lei impacta, né? São os eixos viários e justamente a região central. Forçando, né, com essa lei, a gente passa a não poder mais fazer nesses horários. Basicamente, a gente não consegue mais sinalizar com termoplástico na cidade de Joinville, né, com as condições climáticas que temos aqui no município. Então, ela é extremamente conflitante, porque justamente onde tem mais movimento é onde eu não consigo trabalhar de madrugada, mas, obviamente, a gente tenta fazer operações junto com os agentes de trânsito para tentar minimizar. Um ponto importante, tá, do termoplástico, diferente da tinta acrílica, que demora em torno de, um dia com sol, em torno de 30, 40 minutos para secar, o termoplástico a gente joga no chão a 180 graus, em torno de 30 segundos está seco, né? Então, ele é muito mais rápido, ele cai basicamente e já seca, né? Os eixos é super rápido. Tem um trabalho mais manual na faixa de pedestres, um trabalho um pouco mais de lapidação depois que joga esse material, então às vezes demora um pouquinho mais para implantar, mas a questão de liberação por secar o material é super rápido. E assim, é uma certeza que em torno de 3, 4, 5 anos a gente não precisa entrar nessa rua novamente para nenhum serviço de sinalização, pelo menos horizontal. A gente fica só com a manutenção de placas. Então, para a gente acaba sendo, né, esse projeto de lei, a gente também, né, traz esses dados justamente, né, que são mais operacionais lá do Departamento de Trânsito, para os senhores terem também, né, que pega mais o nosso dia a dia. E aí o Detrânsito está buscando aumentar bastante. A gente nunca investiu tanto em sinalização viária como a gente tem feito no município, não porque gostamos, mas porque precisa mesmo, né? Então, do ano passado para cá, assim, a gente já sinalizou aí mais de 60 mil metros quadrados. Isso aí são 7, 8 campos de futebol de sinalização viária, né? E a gente sabe ainda que tem muita demanda por vir. Por isso que a gente precisa, tanto no período noturno quanto diurno, tá com as equipes trabalhando para aumentar essa produtividade mesmo. Obrigado, vereador. Obrigado, Guilherme. Passo também a palavra aqui à Companhia Águas de Joinville, o Alisson, o Camilo também para fazer as considerações da companhia em relação ao projeto. Boa tarde, vereador. Boa tarde a todos. Boa tarde aos nossos munícipes que nos acompanham pelo YouTube e aos demais presentes. O dia a dia da companhia, ele já envolve intervenções que a gente faz durante o dia e no período noturno. Nós temos várias equipes que já trabalham no período noturno, mais dedicadas principalmente aos serviços de manutenção, principalmente na região central da cidade, que, em função do fluxo, tem muitos momentos que a gente efetivamente não consegue entrar nessas vias. E também nós temos os combinados com o Detran, porque tem vias de grande fluxo que efetivamente não se poderia parar o trânsito durante o dia. Essa operação já é uma operação normal para nós. Claro que em situações extremas de vazamentos de grande porte, a gente entra antes, porque daí o próprio trânsito fica prejudicado. Em relação às obras, a gente tem feito muitas obras nos bairros, mas nos bairros a necessidade da população é que a obra ocorra durante o dia. E mesmo quando a gente, em alguns momentos, tem alguma dificuldade e passa do horário, a gente sente uma certa resistência da população em função do barulho, porque as máquinas elas são barulhentas. A gente tem retroescavadeiras, caminhões. Então, eu acho que a dinâmica com que a gente vem trabalhando na parte mais periférica, em ruas de pouco movimento, o trabalho durante o dia. Isso tem sido factível, não atrapalha a dinâmica do bairro, e sim manter esse trabalho dessa forma, mas essa operação durante o dia, em vias de grande movimento, ela não está correndo, a não ser em situações emergenciais. Então, para nós, a lei ela não faria muito sentido, porque a gente já está muito enquadrado nesse processo. Da nossa parte, eu acho que essa é a única complementação aqui que a gente faz. Agradeço aí a oportunidade de explanar aqui nossa situação. Obrigado. Muito bem, aí secretarias já se manifestaram, agora deixo aqui a palavra aberta aos vereadores, quem queira se manifestar em relação a esse projeto. Vereador William. Estava aqui conversando com o vereador Nado e também lendo aqui os artigos do projeto de lei,
Nós entendemos, por exemplo, o que citou ali o Guilherme com relação à questão técnica da aplicação, né, da tinta termoplástica. Até fiz uma sugestão para o vereador Nado aqui, e com certeza ele deve levar isso ao relator, que essas exceções das questões técnicas também precisam ser levadas, né, em consideração, né, que o projeto de lei ele considera exceção os casos de urgência, mas também há essa necessidade de colocar como exceção também, né, casos de questões técnicas de aplicação, né, porque senão realmente aí fica inviável a aplicação do material, né, não por questão do horário em si, mas uma questão técnica realmente do material em si. Mas eu concordo com o vereador Nado, a gente, não nessa gestão, né, deixando claro aqui, não nessa gestão, mas nas gestões anteriores, aí, a população realmente sofreu muito, né, a gente lembra aí da obra da Rua Blumenau, né, que atrapalhou bastante o trânsito da cidade, né, e outras obras aí que aconteceram, que realmente impactaram, e por mais que a administração, nesse momento, ela esteja fazendo um compromisso de executar essas obras à noite, nós vimos a Rua Dona Francisca, aqui na zona norte da cidade, né, onde a maioria da repavimentação foi feita no período noturno, né, as pessoas, né, acordavam no outro dia e viam a obra repavimentada. Então, nós parabenizamos a administração pública por entender essa questão, mas a gente vê sim, né, a necessidade, né, disso estar, né, em lei. Por quê? Porque pode ser que daqui a pouco venha um outro executivo municipal e resolva, né, mudar a regra do jogo e resolva jogar contra a população, como a gente assistiu nos últimos 12 anos acontecendo aqui na cidade, onde nada foi feito, né, pelos então os vereadores que estavam aqui, ou se tentaram, não conseguiram, né, que é o que a gente assistia, né, às vezes algum vereador tentando e não conseguir passar os projetos de lei para a cidade. Então, tem aqui o nosso apoio. Eu acho que tem alguns melhoramentos técnicos no projeto de lei a ser feitos, mas seriam essas minhas considerações. Vereador Sidney? Não? Mais algum vereador gostaria de se manifestar? Vereador Érico? Obrigado, vereador, vereadores, secretários pela presença, também público presente, todos aqueles que nos assistem através das mídias sociais. Novamente, escutando as explicações do Executivo e também as explanações do vereador, proponente pelo projeto, né, a gente sempre começa botando uma planilha do favor e contra, né, o que realmente é ou não favorável, né. Quando eu vejo a questão favorável ao projeto, né, eu vejo a questão de você tentar colocar algum tipo de obrigação ou proibição. Aí a gente começa a avaliar a situação. Então, com relação a nós, vereadores, escutar menos, né, reclamações, quando a gente recebe bastante queixa e tal, representa que a gente precisa levar isso ao Executivo e ver aonde que eles estão errando, né? E se isso estiver acontecendo, eu acho que o próprio governo está se comprometendo, vindo ao máximo do que a gente havia falado, e bem falado antes ali pelo próprio vereador, que em obras anteriores haviam problemas nesse sentido, e é natural que aí o que acontece? Esse governo não permanece, ele vai receber a resposta nas urnas. Então, fica claro que se houver alguma situação como essa, do governo não estar sendo responsável nas execuções de obras, eles vão responder nas urnas. Com relação ao sentimento, né, porque aparentemente o projeto dá um sentimento de que a gente vai aliviar uma crítica ao Executivo, mas isso naturalmente vai trazer a reprovação desse governo. Então, é um sentimento que eu acho que ele é falho, ele não justifica, afinal de contas, ele vai ter a resposta muito rapidamente. A questão contra, né, vereador, também teria a questão do custo para o munícipe. Nós estamos aqui escutando 3 secretarias vindo nos relatar que o custo vai aumentar significativamente para o munícipe, né? Então, a que ponto isso é comprometedor ou não? E se for comprometedor, pode ter certeza que o munícipe, ainda mais aqui em Joinville, que responde rapidamente, ele vai responder nas urnas com o insucesso daquela gestão. Depois, nós temos aqui, e aí eu falo assim, como foi citado também pelo outro vereador, que citou essa gestão ou outra gestão,
eu acredito que o reflexo vai ser muito rápido. A velocidade das obras, se nós estamos querendo, estamos lutando aqui por mais obras, constantemente a gente vê nas mídias sociais, todos os vereadores colocando, conseguimos mais uma demanda atendida, né? Parabéns ao Executivo, estamos evoluindo, pressionando a CAGE. Essa semana eu tive o prazer de estar lá no Senai, vendo uma aula, né? O início de um treinamento, para que a gente tenha mais qualidade nas obras, e isso foi uma resposta imediata da gente, ou seja, da CAGE para a gente. A gente pressionou a CAGE e a CAGE foi lá e deu o retorno para nós, ou seja, botou um curso, está investindo em treinamento para as pessoas, para que elas entreguem a obra de uma forma melhor e que tenham mais profissionais e mais velocidade de entrega das obras. Então, se eu quiser obrigar ou proibir essa questão do horário, eu acho que naturalmente eu vou estar atrasando as entregas de obras, né? E com relação ao barulho, realmente é extremamente pertinente, o barulho noturno é algo que tem que ser avaliado. Eu entendo que a Secretaria já falou sobre isso, dessa questão que o barulho é algo que eles constantemente avaliam, né? E também dito aqui pelos vereadores, eu acho que é algo que deve ser levado em consideração, mas podem ter certeza, senhores vereadores, se o Executivo fizer uma obra noturna e que venha incomodar por uma questão de barulho ou algo do gênero, eles vão responder muito rapidamente por isso. Então, acho que seriam essas as minhas considerações, né, aos nobres colegas vereadores e também aqui ao relator, para que ele considere e avalie os posicionamentos aqui do Executivo que vieram bem colocar e demonstrar o compromisso que eles têm com a cidade de Joinville. Muito obrigado. Muito bem. Obrigado, vereador Érico. Vereador Sidney. Boa tarde, presidente. Boa tarde aos demais colegas vereadores e aos nossos convidados. Realmente, eu estava aqui discutindo até com o vereador Diego, estabelecer regras do ponto de vista de estabelecer horários só noturnos é, certo ponto, preocupante, sabe? E eu não vi ainda uma cidade que já adotou esse sistema, mas talvez seria até interessante o vereador proponente, né, de nós visitarmos a cidade que já existe esse projeto, né, de obras somente noturna. E vem a questão também levantada aqui, a questão do barulho, né, e quais as vias que nós implantaríamos esse sistema. Áreas residenciais, áreas comerciais, industriais, em quais áreas está estabelecido, né? Isso tudo tem que ser muito bem estudado. A questão aí do DETRANS, que isso interfere na qualidade do material que vocês estão utilizando. Na possibilidade, não na qualidade, mas na possibilidade de estar utilizando. Então, é outra situação que tem que ser levantada. Tá, mas existe em Florianópolis, eles fazem. Tudo bem, que material que eles estão utilizando? É da mesma qualidade que o município hoje está estabelecendo? Tem série de fatores, eu acho que tem que ser levantado, discutido. Talvez sugerir até um estudo maior, ou até uma visita a esse município aí que adotaram já esse sistema, né? Agora, a cidade de Joinville é uma cidade atípica, ela chove muito, né? À noite, geralmente, a tendência é chover mais na nossa região, e aí você não pode executar o serviço. Aí amanhece o dia com aquele ensolarado, e aí você pode executar o serviço, você tem uma norma que impossibilita você de estar lá, e aí como é que você vai explicar isso também, segundo a preocupação do Érico, né, ao munícipe, que isso pode refletir na questão do executivo. Eu acho que quando é um serviço bem feito, ele repercute de forma positiva, né? Seja ele à noite ou seja ele durante o dia. Mas é de se estudar um município que já adotou isso, para que a gente possa, né, ter mais subsídios, mais conhecimento, de que realmente esse projeto possa ajudar o município, e não, de repente, nós causarmos aí uma dor de cabeça aos munícipes. A ideia é bacana, poxa, não tem aquele trânsito,
né, o horário de pico você deixa livre e à noite você executa. Tá, tudo aí é bacana, mas tem que ver questões técnicas, eu concordo. E também em que região que nós vamos estar implantando esse sistema. Isso que é preocupante, porque às vezes você vai numa área residencial, de imediato vai ter reclamação. De imediato. Eu não vejo aprovação e não vejo de forma, viu, vereador Nado, de forma positiva, fazer numa área residencial uma obra lá por meia-noite, 10 horas da noite, né, onde as pessoas geralmente estão nas suas casas repousando. Então, eu acho que é importante essa discussão e deixar flexível, eu acho que é o melhor caminho. Como já vem executando, né, muitas obras vocês já estão executando em período noturno, até mesmo. E agora, vale a pena, talvez, visitar alguns municípios que já adotaram esse sistema, para depois a gente também fazer um contraponto aqui ao que foi colocado pelos técnicos aí da CAGE, do CEINFRA e do DETRANS. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Sidney. Vereador Nado. Se for alguma questão técnica, a gente pode fazer aqui até uma emenda, como sugeriu o vereador William. E assim, vereador Sidney, as obras seriam feitas na parte central e nas principais ruas de Joinville. Eu entendo, como falou o vereador Érico, que toda mudança gera um desconforto. Toda mudança gera um desconforto. Por exemplo, voltamos à reforma da Previdência, o pessoal se queixou uma semana e morreu. Mesma coisa na rua, vão reclamar um dia do barulho. O importante para o munícipe é que amanhã não tem mais barulho, a obra dele está pronta. Nós temos que pensar assim, temos que tomar a iniciativa de mudar. Nós temos que tomar a iniciativa de mudar. Como falou o pessoal da CAGE, eles já fazem isso. Então, para eles não vai ter custo a mais nenhum no processo. Tem a CEINFRA, tem o DETRANS, vão ser adequados ainda alguma coisa, mas o pessoal de Florianópolis me garantiu, que já faz isso há bastante tempo, 3% acrescentaram as obras. Mas a viabilidade da obra ser feita bem mais... A concretização da obra é bem mais rápida. Isso nós temos que pensar também. É pensar no munícipe, né? Vamos gastar um pouquinho mais. O dinheiro vem do munícipe, ele que paga o imposto. Então, nós temos que pensar nessa hora neles. Obrigado, senhor presidente. Muito bem, deixo aberto aqui ainda para alguma consideração, tanto dos nossos convidados quanto dos vereadores que queiram se manifestar. Não mais? Muito bem, então quero agradecer aqui, lembrando que essa reunião ela tem o objetivo justamente de ouvir as partes, tanto o vereador que é o proponente, quanto o vereador que é o relator, quanto o executivo que está envolvido diretamente, que vai ser impactado diretamente. Não é uma reunião deliberativa, mas é consultiva para que o relator, o vereador Adilson Girardi, possa elaborar aí o seu parecer. Então, agradeço aqui aos nossos presentes. Nós temos ainda mais uma discussão que está agendada para as 15 horas, então a nossa pauta está superada, ficando apenas aqui essa discussão das 15 horas. Como nós temos aí o CEPUD convidado e confirmado e também a Procuradoria que não chegaram, até porque o horário que foi repassado a eles é às 15 horas, então eu suspendo aí a Comissão de Urbanismo até a chegada dos nossos convidados, ou no máximo até às 15 horas.
Muito bem, retornamos com a Comissão de Urbanismo. Quero saudar aqui novamente os vereadores, vereador Sidney, vereador Adilson, que estão aqui dando quórum a essa reunião. Antes de nós discutirmos aqui a nossa segunda pauta de hoje, gostaria de colocar em deliberação para incluir novamente na pauta que nós havíamos retirado por conta da ausência do relator, do vereador Sidney. Agora faço aqui um requerimento para incluir na pauta o projeto de lei ordinária número 8/2022, de autoria do vereador Adilson Girardi, que denomina via pública, em discussão, não havendo em votação, os contrários se manifestem, está aprovado. Agora, em discussão e votação, o projeto de lei ordinária número 8/2022, de autoria do vereador Adilson, que denomina via pública. O relator é o vereador Sidney Sabel, com a palavra. O parecer, presidente, é pela aprovação. Muito bem, em discussão, parecer favorável do relator. Não havendo em votação, os contrários se manifestem, está aprovado. Gostaria de pedir aqui ao vereador Adilson, né, o vereador Cid também, se quiser ler, né, mas por conta da voz, não sei, né, fique à vontade. Vereador Adilson, faça a leitura da correspondência recebida. Pois não, senhor presidente, recebemos aqui o memorando número 13/2022 da vereadora Tânia Larson. Assunto: solicitação de redesignação de relatoria dos projetos de lei da autoria da vereadora Tânia Larson. Solicitação de deliberação de parecer dos projetos de lei. Tendo em vista que houve eleição de novos membros da Comissão de Urbanismo, Obras, Serviços Públicos e Meio Ambiente para o ano de 2022, solicito a redesignação das relatorias dos projetos de lei de autoria do vereador, quadro abaixo, os quais estavam aguardando pareceres, tendo em vista os prazos expirados das proposituras distribuídas nesta comissão, requerendo, conforme dispõe o artigo 51, parágrafo 1º e parágrafo 5º do Regimento Interno, projeto de lei complementar 36/2021, regulamenta a Feira de Animais. Data de entrada na comissão, 13 de julho de 2021. Projeto de lei complementar número 25/2021, medicamentos aos animais em lar temporário atendidos. Data de entrada, 17 de maio de 2021. Projeto de lei ordinária número 163/2021, declara de utilidade pública a Associação GAPA. Data de entrada, 27 de julho de 2021. Certo de vossa providência, aproveito para reiterar os mais sinceros votos de estima e consideração. Assinado Tânia Larson. Está lido, senhor presidente. Muito bem, obrigado, vereador Adilson. Esse memorando aqui da vereadora Tânia, até vou pedir aqui que a nossa equipe confirmasse com a nossa assessoria técnica, nenhum dos 3 projetos que a vereadora Tânia cita aqui e pede redesignação aqui nessa comissão, estão nesta comissão. Né? O projeto de lei complementar 36/2021 está na Comissão de Legislação, bem como o projeto de lei complementar número 25/2021 e o projeto de lei ordinária número 163/2021 está também na Comissão de Legislação, tem parecer parlamentar, só que foi retirado de pauta ontem na Comissão de Legislação. Então, nenhum dos 3 projetos estão na Comissão de Urbanismo ou foram designados relatoria. Então, quero pedir aqui ao nosso secretário de comissão que encaminhe um memorando ao gabinete da vereadora Tânia, informando disso, né, que nenhum dos 3 projetos citados aqui neste memorando encontram-se na Comissão de Urbanismo, que os 3 projetos citados por ela estão na Comissão de Legislação e não chegaram ainda nesta comissão aqui para ser designado relatoria. Então, peço aqui a nossa assessoria que encaminhe, então, um memorando ao gabinete da vereadora Tânia, informando de que esses projetos não se encontram na Comissão de Urbanismo. Muito bem. Gostaria aqui agora de anunciar a nossa próxima pauta, a nossa discussão de hoje. A segunda discussão de hoje é acerca do projeto de lei ordinária número 110/2022, deste vereador, do vereador Diego Machado, que institui o programa municipal Adote uma Parada de Ônibus. Está aqui
a Secretaria de Infraestrutura, representada pelo Charlison e representada também pelo secretário Jorge, também a Procuradoria-Geral do município, representada aqui pelo César, são os representantes do município nesta discussão. Muito bem, antes de passar aqui a palavra aos nossos convidados, também quero saudar aqui o vereador William, que também retorna aqui à Comissão de Urbanismo. O nosso projeto de lei, ele tem como objetivo muito simples, né? Dar legalidade ao município, fazer a parceria principalmente com comércios nos bairros, porque quando você institui um programa de adote uma parada ou faz uma parceria com uma empresa privada, o que uma empresa geralmente vai querer? Ela vai adotar os pontos mais movimentados, os pontos nas áreas centrais. E nós queremos que esse programa ele seja difundido principalmente na periferia, como por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, lá na Estrada Quiriri, né, onde nós temos lá a JS Jardinagem, nós temos a Flora Neitzel, que são empresas que poderiam montar um abrigo de ônibus e poderiam explorar com uma publicidade, né, aquele local ali. Então a gente quer dar legalidade através desse projeto de lei para que a prefeitura possa fazer este tipo de parceria, em especial com as paradas, com os pontos de ônibus. Por quê? Porque hoje nós temos em Joinville, e aqui o secretário Jorge, eu acredito que até vai ter novidades em relação a esse modelo de abrigo de ônibus. Vamos ser sinceros, hoje é um abrigo de ônibus que eu não vejo muita eficiência, porque são 2, 3 folhas de Eternites e 2 pé direitos, né? Além disso, hoje o CEINFRA que faz a instalação, eu já defendi inclusive em tribuna que esse serviço ele deve ser terceirizado, porque nós temos hoje uma equipe, né, uma equipe com 2 pessoas que eu presenciei fazendo a colocação desses abrigos, que trabalham 6 horas por dia, então quer dizer que no máximo 2 abrigos são colocados, e em boa parte dos pontos de ônibus nos bairros hoje não tem o abrigo, tem apenas a plaquinha. Então que a gente dê a possibilidade para esses comércios, para essas empresas poderem explorar, colocar lá a logomarca da sua empresa e cuidar, montar um abrigo de ônibus, dividir isso com o poder público. Basicamente é isso, né? A gente vai discutir ainda mais outros detalhes aqui deste projeto. Mas antes de entrar basicamente aqui na discussão desse projeto, aproveitando a presença aqui do secretário Jorge, eu gostaria de ouvir o secretário em relação a um outro tema relacionado ao transporte público, que é o andamento do processo de licitação do transporte público. Porque a gente está falando aqui dos abrigos, das paradas, mas mais importante do que ter um local coberto, que é tão importante quanto ter um ônibus, é que tenha disponibilidade do transporte público, que tenha um transporte público de mais qualidade. A gente sabe que teve alguns avanços aí nos últimos meses, onde muitas linhas, né, que nós cobramos pelo menos, né, não posso falar aqui em nome de todos os vereadores, mas muitas demandas de horários que nós levamos ao CEINFRA foram novamente colocados, que haviam sido retirados, né, mas que além desse abrigo ou do adote um abrigo, como é a essência do projeto, que a gente tenha um transporte público de qualidade. E nós sabemos que o CEINFRA tem empenhado, inclusive, uma equipe dedicada a essa situação para definir, para elaborar um modelo de transporte público. Então, gostaria de pedir ao secretário Jorge que pudesse fazer uma explanação a essa comissão sobre essa situação específica, sobre o processo de licitação do transporte público aqui de Joinville, como o CEINFRA tem organizado essa licitação e qual é a previsão de se implantar e de se lançar essa licitação do transporte coletivo, secretário. Boa tarde mais uma vez, vereador Diego, vereador Adilson, vereador Sabel e vereador William. Presidente, eu acho bastante interessante até essa oportunidade para demonstrar a todos que nos assistem nas redes sociais que a Prefeitura vem trabalhando já há um bom tempo nesse processo. Em primeiro lugar, nós contratamos a FIP, tá, que é ligada à Universidade de São Paulo, conceituadamente uma das universidades de maior conceito nesse país, e uma fundação que tem vasta experiência na área de transporte coletivo. E o fator interessante nesse modelo de contratação é que foi dividido o contrato em três grandes etapas. A primeira etapa é o que a gente chama de modelagem, é todo um processo que é o mais longo de todos, que inclui pesquisas, estudos e uma série de providências técnicas para permitir a nova
modelagem do transporte coletivo de Joinville. A segunda, que é o processo em si de licitação, tá? Que vai transcorrer após essa primeira etapa, e nesse processo a FIP, a estrutura jurídica da FIP também vai acompanhar o processo. E, por último, que eu considero a grande novidade em termos de conceito de contratação e de modelagem do transporte coletivo, é o acompanhamento do novo modelo pela FIP. Ou seja, a Prefeitura se preocupou com as 3 etapas. A primeira etapa é a montagem, a segunda etapa é a questão da licitação em si, se houver alguma situação jurídica. Quer dizer, a experiência de uma entidade, de uma fundação que conhece todo o transporte coletivo no Brasil, para nos ajudar e dar a segurança jurídica do processo. E, por último, esse modelo que vai ser desenvolvido possa ter a garantia, a FIP também acompanhará os primeiros meses. Então, esse é um histórico da situação hoje da FIP. Em relação a essa primeira etapa, eu queria deixar claro que nós já fizemos uma série de pesquisas in loco, tá certo? Em todos os terminais, para saber a opinião do usuário. A partir da próxima semana, haverá também uma consulta no site da Prefeitura, relacionado também ao transporte coletivo. Então, para tranquilizar aos vereadores e à população em geral, o nosso cronograma ele está indo dentro do estabelecido. Nós queremos que até o final do ano a modelagem já esteja concluída para permitir que a gente tenha a licitação, o processo de licitação ser iniciado, e aí, na sequência, a gente vai ter todo o processo de contratação do novo modelo. Com relação, vereador, à sua proposta, eu queria colocar também que nessa modelagem que a gente tem estudado com a FIP, no momento atual, no contrato atual, nós não temos nenhum vínculo que obrigue as empresas a tratarem dos abrigos. Tá? Nessa nova modelagem que a gente está discutindo, a gente quer colocar para que todas as áreas envolvidas do sistema seja administrado, ou seja, mantido pela empresa vencedora da licitação. Eu acho que, oportunamente, a partir do momento em que a modelagem estiver pronta e que a gente colocar no mercado, vocês terão a oportunidade de saber quais são as novas regras a serem adotadas a nível do transporte coletivo. Mais alguma coisa? Secretário, qual que é a previsão no cronograma do CEINFRA, no cronograma do governo, qual que é a previsão desse edital estar pronto para ser lançado? Continua ainda no primeiro semestre de 2023, como havia sido anunciado? Sim, nós temos um contrato com a FIP, que ela se estenderá até o final do primeiro semestre de 2023, tá? Podendo até ser prorrogado em função do que a gente achar conveniente em relação à operação. Tem 2 itens que não mudam, é a modelagem e a questão da licitação. Isso são 2 tarefas que eu diria assim, fixas, no sentido que ele tem que entregar os produtos. Como nós temos um contrato de 3 meses, ele pode ser prorrogado por 6 meses, que é a parte operacional. A preocupação da Prefeitura foi não comprar um produto pronto, vereador Diego. Tá? Muitas consultorias, as consultas realizadas por nós, modelo A, modelo B, modelo C, e eu já disse anteriormente aqui nessa casa que a Prefeitura está fazendo um estudo para ter o modelo de Joinville, e não o modelo comprado no mercado ou comprado numa praça. Ok? Muito bem. Vereador Cid, secretário Jorge, por gentileza, pode responder da bancada, já tem microfone à disposição ali, vereador Cid, com a palavra. Boa tarde, presidente Diego, os demais vereadores, vereador William, vereador Adilson e os nossos convidados. O senhor falou que até final do ano deve estar iniciando o processo de licitação, né? Isso teria um prazo, digamos assim, para colocar em operação o novo sistema. O senhor tem uma ideia e um estudo de quando vocês imaginam colocar
implantação desse novo sistema, iniciando, como o senhor falou. A ideia é a seguinte: final do ano, iniciar o processo de licitação. Sim. Eu acho que, vereadora... Ocorrendo bem, ocorrendo tudo dentro da normalidade. Não, a postura nossa, toda vez que tem vindo a essa casa, é trazer fatos reais. O fato real hoje é que nós temos um prazo da montagem e da modelagem. Nesse sentido, nós já realizamos pesquisas, vamos entrar agora com consultas, tem toda uma sequência que nos leva até o final do ano a ter o processo de modelagem concluído, que permite colocar no mercado a nova licitação. Esse é um ponto. Esse ponto, vereador, é um ponto que a gente já está administrando e olhando com bons olhos de que isso vai ocorrer. O segundo ponto, que é o processo de licitação, a própria FIP já nos demonstrou que ela é muito variável. Ela vai depender do processo até de mercado. A partir do momento em que você tiver ações judiciais, isso pode demandar. Então, só bem claro, a preocupação do governo foi não comprar um produto pronto, porque a gente poderia ir ao mercado e buscar um produto pronto, mas quem estaria junto com a gente numa licitação? Ninguém, porque você está comprando um produto pronto. Esse contrato com a FIP, ele nos dá a garantia de que durante o processo de licitação nós vamos ter um acompanhamento da fundação de maior experiência no Brasil em transporte coletivo. Então, eu não posso lhe afirmar que o processo de licitação vai demorar 30, 60, 90, vai depender do transcorrer da licitação. O que eu posso lhe assegurar, que aí também é um fato novo, é que a partir do momento em que tiver definido a empresa, nós vamos ter, no mínimo, 3 meses, podendo se estender por mais 3, no total de 6 meses, do acompanhamento dessa fundação experiente na administração do novo sistema. Então, o pacote, só para concluir, vereador, ele foi em 3 etapas, exatamente para evitar qualquer tipo de erro. Obrigado, secretário. 2 situações aqui. Essa empresa é uma empresa que tem conhecimento, ligada a uma universidade de São Paulo, o senhor falou, né? Aqui no Estado não teria uma empresa com esse conhecimento do nível da FIP, é isso? Não, que a gente a nossa preocupação foi contratar alguém que oferecesse as 3 etapas. Não, o que a gente sempre procurou foi verificar com consultores o que eles teriam a oferecer. A maioria dos consultores nos ofereceram alguma coisa meia de exemplo. Nós temos exemplo da cidade tal, nós temos exemplo da cidade YZ, e a ideia sempre foi criar uma modelagem própria. O motivo da contratação da FIP, sem dúvida nenhuma, é porque ela é a fundação com maior experiência no Brasil em termos de transporte coletivo. O senhor falou que essa empresa ela está estudando essa questão dos abrigos aqui, que o vereador proponente, a ideia seria terceirizar, né, talvez, os abrigos. Existe o estudo, e esses abrigos vão ficar dentro do estudo por conta da empresa vencedora da licitação. Isso mais à frente, a modelagem é que vai nos dizer isso. Que vai dizer. E aí sim, talvez, vereador Diego, esta empresa, né, vencedora da licitação, ela sim poderia então estar, talvez, colocando, né, esses abrigos de uma forma a terceirizar junto à comunidade. Vereador, talvez isso poderia ser levantado. Deixa eu só colocar uma situação que eu acho interessante. Como nós não temos no contrato vigente essa operação de se ter um apoio da iniciativa privada nos abrigos, a gente acha bastante interessante, até porque, até que venha uma nova licitação e que essa licitação seja concretizada a utilização desses abrigos, eu acho que a lei é importante, que vai permitir que qualquer, seja cidadão privado, iniciativa privada, ou até isoladamente, uma pessoa com CPF, né, queira adotar. Então, a gente vê com bons olhos, nesse momento, já que a gente não tem essa ferramenta, e isso nos daria um suporte para essa ferramenta. Só para concluir, vereador Diego,
o exemplo que nós temos na comunidade, se pegar o exemplo da Associação de Moradores da Estrada Mildau, lá os abrigos foram feitos pela Associação de Moradores, todos os abrigos, todos, não vou dizer todos, 100%, porque alguns já estavam implantados, mas de tanto solicitar, de tanto pedir e não ser atendido, o que eles, em determinada época, resolveram construir lá por conta própria. É lógico que isso tem um lado bom, né? A comunidade se organizou, fez lá o abrigo, mas tem a questão técnica, né? Alguém tem que se responsabilizar também por esses abrigos, né? E a gente sabe que foi feito, resolveu o problema, mas temos que ter um certo cuidado, que se vir a cair um abrigo desse ou acontecer algum acidente, né, alguém vai ser responsabilizado. Então, a ideia é essa de colocar aqui os abrigos numa parceria da iniciativa privada, eu vejo com bons olhos também. Muito bem, obrigado, vereador Sidney. É importante até que no nosso projeto a gente fala sobre isso, que é o órgão municipal competente, né? E aí é o município que define se é CEINFRA, se é SAMA, que vai regulamentar essas regras, né? Se a empresa que está adotando aquela parada de ônibus vai ter que ter um profissional, por exemplo, um engenheiro que vai emitir uma RT sobre aquele abrigo, né? Então, assim, cabe ao município fazer a regulamentação disso. O que nós queremos, através do nosso projeto de lei, é dar legalidade a essa parceria, para que o município aceite a doação de um abrigo de ônibus mediante uma publicidade. Como vai ser essa publicidade? Vai ser também mediante regulamentação do órgão municipal. Vai poder colocar lá um banner de 1,5 por 2, vai poder colocar uma plaquinha de 50 por 50, enfim, esses detalhes cabem ao município definir. O que nós queremos é dar legalidade para aquele comércio, e nós temos, por exemplo, o vereador Sidney aqui citou muito bem, nós temos as estradas rurais, onde é fácil você encontrar empreendedores daquela região que queiram adotar alguns abrigos, né? Nós vamos lá para o Piraí, vai para a estrada do Quiriri e tantas outras estradas que hoje tem lá só uma plaquinha indicativa, e nós temos ali vários empreendedores rurais que seria fantástico para eles divulgar o empreendimento rural deles num abrigo de ônibus. A gente vê com bons olhos nesse sentido, mas fica o órgão municipal aqui, a prefeitura, fazer a regulamentação. Vereador William? Outra questão também nesse sentido, acho que pelo que eu entendi, muito provavelmente os abrigos eles entrarão na licitação, né, do transporte coletivo, a próxima que será feita, né, o novo contrato que já está, né, em vias aí de acontecer nos próximos anos. A gente sabe que um contrato desse ele entra em vigor aí por décadas, né, e a gente está agora findando então o momento de renovação desse contrato. Então, provavelmente sim, porque você tem um ponto onde você pode explorá-lo comercialmente e que, para o consórcio que vir a ganhar, ele pode ser economicamente trazer vantagens. Então, eu entendo, acredito que deva entrar aí, nisso. E uma outra questão que eu vejo, que as pessoas que queiram adotar um abrigo, né, a gente tem hoje um modelo que é feito lá que está os tubos galvanizados e coberto com Eternite. É uma empresa que vai adotar um abrigo desse, eu não vejo ela adotando um abrigo para colocar uma publicidade, né, nesse formato. E aí eu vejo esses exemplos dados aqui, que é justamente isso. Às vezes, numa comunidade ou num local, existe lá, né, ou um abrigo que não tem um certo conforto para o usuário, né, e a empresa, de repente, ela quer disponibilizar um modelo melhor ou um modelo que traga mais conforto até para o seu próprio funcionário que está ali, né, pegando, né, o ônibus na frente daquele local, ou a comunidade que quer escolar, que quer que naquela localidade se tenha um conforto maior. E aí fica a questão, as empresas que querem adotar, ou a comunidade que queira adotar, vão poder executar um outro modelo de abrigo, a qual é diferente do que está sendo feito, porque o modelo que está sendo feito é um padrão, né, que a CEINFRA licitou e executou. Mas essas pessoas poderão executar um modelo diferente de abrigo, porque você não vai contratar para fazer aquele modelo.
né? Ou então, se for fazer, vai ter que ser aquele modelo novo que a prefeitura tem colocado, né, nas vias centrais, aí, em algumas ruas ali do bairro do Costa e Silva também tem esses abrigos novos aí que tem a estrutura metálica, tem o vidro ali. Então, será que é esse modelo? Se adotar, vai ter que ser só esse modelo? Então, isso engessa também um pouco, né, a comunidade de adotar o abrigo. Então, como que seria? Poderia ser executado um outro tipo de abrigo, do que não seja esses dois modelos que estão sendo feitos? Muito bem. Secretário Jorge, quer comentar? Ou o Charleson, né? Aqui os dois estão representando... Eu acho que assim, a gente hoje tem vários modelos, tá? Então, dentro dos modelos existentes, a comunidade, e se você tem um modelo tipo 1, que foi colocado pelo vereador, que é aquele modelo de estrutura metálica com vidro, a gente pode estabelecer esse modelo número 1, ele pode ir para determinada região. O modelo 2, que é o metálico, ele pode ir para uma outra região. Então, e como também pode-se pensar um modelo novo para a região rural, onde você tem um menor número de abrigos. Como bem colocado pelo vereador Diego, você pode criar na comunidade, tá, até para identificar aquela região turística, você pode colocar, tá certo, um abrigo diferenciado. Então, que passa a ser um ponto turístico. Então, isso são ideias, vereador William, que poderão ser levantadas e, obviamente, aprovadas junto às secretarias competentes. Muito bem, obrigado, secretário Jorge. O Xará aqui, o Diego, está representando aqui o CEPUD, né? Seja bem-vindo. Tem conhecimento já do assunto aqui, do tema que nós estamos discutindo, né? Que é o projeto aqui que trata, adote uma parada de ônibus, onde permite a uma pessoa, a um particular, adotar um abrigo, fazer um abrigo mediante uma publicidade, né? Gostaria de ouvir também a secretaria. Tem um microfone ali, pode ser da bancada mesmo, seja bem-vindo. Boa tarde a todos. Bem, a gestão dos abrigos de ônibus, né, fica com a CEINFRA, né? A gente só dá algum apoio quando é demandado, né? A questão sempre é bem-vinda, a questão da adoção dos pontos, das empresas privadas adotarem a manutenção, né, dos abrigos de ônibus em troca de publicidade, mas é uma questão que tem que ser sempre verificada pelos custos, a viabilidade disso. Procuradoria, né, está aqui representada pelo César, né, representando aqui a Procuradoria. Existe algo, César, em relação a esse projeto, né, que preocupa do ponto de vista legal o município, né? Queria que vocês também se manifestassem em relação a isso. Vereador Diego Machado, boa tarde. Na sua pessoa, estendo os cumprimentos aos demais membros da mesa e todos que nos acompanham. Vereadora, em relação a esse projeto, e enquanto membro da Procuradoria, eu me limito ao viés abstrato, embora o programa seja uma pretensão concreta, não é mesmo? De nome... Só um minuto... Programa Ponto Parada de Ônibus, não é? Então, veja, vereador, legalidade no nosso ordenamento jurídico ele existe, tá? Para que isso possa ser materializado. E também é óbvio que em diversas outras situações, de uma maneira genérica agora, já pudemos constatar que recorrer à iniciativa privada ele tem um viés resolutivo para muitas demandas que, felizmente ou infelizmente, porque não depende de servidores, mas sim de um contexto como um todo, né, econômico, social, orçamentário também, para cumprimento da parte de políticas públicas. Então, em nome da Procuradoria, aqui eu me manifesto que o ordenamento jurídico, sim, ele prevê, ele tem aí a possibilidade de buscar, de enquadrar a legalidade, mas claro que essa análise, essa materialização, ela deve ser feita mediante o caso concreto, com análise de todos os pontos, não é? Que demandam o programa, não propriamente a adoção, mas como que procedimentalmente isso vai ser materializado, quais são as eventuais hipóteses de adoção,
e as questões de publicidade, como que elas acontecerão também, entre outros temas aí que estão inerentes ao programa. Muito bem, obrigado, César. Quero saudar aqui também o vereador Neto, membro da Comissão de Urbanismo, já aqui presente. Muito bem, eu acho que algum vereador ainda gostaria de se manifestar em relação a essa discussão? Não? Muito bem. O nosso técnico, Marlon, que fez a sugestão, gostaria de fazer alguma observação? Também não? Muito bem, quero então agradecer aqui aos nossos convidados, a Secretaria de Infraestrutura, o CEPUD, a Procuradoria, aos vereadores, agradecer a todos os presentes, aos nossos técnicos aí por mais uma reunião aqui da Comissão de Urbanismo e declaramos encerrada vereador William. Vereador Diego, atendendo a um pedido da CEPUD, eu gostaria de solicitar a transferência da audiência pública do dia 3/8, que foi um requerimento que eu fiz, para o dia 8/8, juntamente com as audiências públicas que já serão realizadas pela Comissão de Urbanismo. Muito bem, coloco em discussão o requerimento verbal aqui do vereador William. Não havendo em votação, os contrários se manifestem. Está aprovado. Muito bem, agora sim, não havendo mais nada a tratar, declaramos encerrada a presente reunião da Comissão de Urbanismo.